Acompanhe a leitura aí no seu aplicativo, na sua Bíblia. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades ter com ele, dizia ele por parábolas. Um semeador saiu a semear a sua semente. E quando semeava, caiu alguma junto ao caminho, foi pisada. As aves dos céus a comeram. Outra semente caiu sobre a pedra, e nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. Uma outra caiu entre os espinhos, e crescendo, com ela também os espinhos, e a sufocaram. A outra semente caiu em boa terra, e nascida, produziu fruto, e a 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Pai, essa é a minha oração nessa noite. Quem tem ouvidos para ouvir, que faça esse esforço, às vezes até sobre-humano, de prestar atenção na voz do Senhor. Que aquele que tem ouvido, que recebeu agora de alguma forma o som da voz com a palavra do Senhor, faça agora o sacrifício de se abster de todos os outros sons que chegam aos nossos ouvidos, às vezes soprados até mesmo pelo nosso coração, para entregar esse momento exclusivamente para o Senhor. Que aquele que ouve estas palavras ditas pela boca de um pecador aqui, mas que foi escrita por um homem de Deus, inspirado pelo Teu Espírito Santo, Pai, que essa pessoa não seja a mesma, a partir do momento em que ela entronizar, guardar esta palavra no seu coração. Todo pecado vai sair, porque onde a palavra entra, o pecado sai. Toda enfermidade vai sair, porque a Tua palavra é remédio para as nossas almas. Todo espírito de confusão, de angústia, de medo, ele tem que sair, porque a Tua palavra é escudo e broquel, ela é esconderijo, ela é baluarte, ela é sombra, ela é alimento, ela é pão vivo. Aonde a Tua palavra entra, o choro vive a alegria, o lamento vira baile, a terra seca vira manancial de águas vivas. Então, Pai, aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz à sua igreja nessa noite. Que haja uma transformação no interior, em nossos corações. Que essa palavra produza aquilo para o qual o Senhor a enviou. Há um propósito, há um desígnio, há uma missão. E esta palavra vai cumprir a missão que o Senhor a enviou essa noite. O diabo não vai roubar as sementes da Tua palavra nessa noite. O diabo não vai pisar as sementes da Tua palavra essa noite. O nosso solo está preparado, está arado pelo Teu Espírito para receber a boa semente da Tua palavra. A Tua palavra vai crescer, vai frutificar a 100 por 1. A Tua palavra vai produzir frutos que permanecem. A Tua palavra vai produzir a glória do Senhor no nosso meio. A Tua palavra, meu Pai, é como uma boa semente a cair dos céus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Que a Tua palavra encontre espaço no canteiro de obras dos nossos corações. Que a Tua palavra encontre espaço, meu Deus, na terra que muitas vezes está seca, na terra que está pedregosa, a terra que está cheia de espinhos. Mas que a Tua palavra, Pai, tenha força do poder do Senhor, através do Teu Espírito Santo, de crescer e frutificar dentro de nós. Assim, Deus, nós oramos te agradecendo por tudo, em nome de Jesus. E quem crê, tem um glória a Deus bem alto aí. Aleluia, aleluia.
Glória a Deus. Essa parábola de Jesus, ele ensina aos seus discípulos a respeito do reino, né? E como toda parábola que fala esses mistérios do reino, ela é muito rica em ensinamentos para nós. As parábolas, elas carregam esse mistério da interpretação e da revelação fresca. E Jesus falava por parábolas, e é um pouco paradoxal isso, mas é verdade. Ele falava por parábolas porque ele não queria que os outros entendessem. E até os discípulos às vezes perguntavam, como nessa parábola eles perguntam, mas Senhor, eu não entendi nada aí do que o Senhor falou aí, negócio de planta. E aí Jesus tinha que explicar. Porque muitas vezes a palavra de Deus, querido, quando ela entra no ouvido de uma pessoa que ainda não o aceitou como Senhor e Salvador, ela é considerada fanatismo, ela é considerada uma palavra pesada, uma lei muito dura. Mas quando é um crente que ouve a palavra de Deus, querido, aí Deus se revela através da sua palavra, aí coisas extraordinárias acontecem. A palavra de Deus não foi feita para quem ainda não recebeu o Espírito Santo, porque só Ele é capaz de revelar a nós a vontade de Deus. Por isso a palavra de Deus, essa letra sem o Espírito, ela não dá vida, ela mata, sim ou não? É o que ela mesmo diz de si. Mas nós temos o Espírito da promessa em nós, amém? Então diga, essa palavra vai crescer, florescer e frutificar dentro de mim. Fala para o teu vizinho, vai frutificar em você também. E essa palavra então, ela usa essa metáfora do plantio, né? Deus usa muito a natureza, obra das tuas mãos, para nos falar a respeito do seu poder, daquilo que Ele deseja para nós. E quando se fala de semente, irmãos, nós não somos bobos para achar que pessoas semeiam sem o interesse na colheita. A gente quando semeia sempre, a gente está pensando na colheita. Fato é. Quem diz para mim que semeia sem pensar na colheita, na verdade não está semeando, está jogando milho aos pombos. Cada semente que eu lanço na terra da minha história, cada semente que eu lanço na vida das pessoas, cada semente que eu lanço na minha família, eu sempre quero algo em troca, eu desejo algo em troca. Eu desejo uma melhora no meu relacionamento conjugal, uma melhora no meu relacionamento familiar. Quando eu semeio na vida dos irmãos, eu quero uma melhora do reino, uma melhora da comunidade. Eu quero uma melhora na igreja da qual sou o pastor. Quando eu semeio no gasofilácio, eu quero que Deus abra portas para mim, para que também a prosperidade chegue à minha casa. Então toda a semente, quando ela é lançada com um propósito, sim ou não? Então diga, toda semente carrega consigo um propósito. E segundo Gálatas, a semente ela é fiel à sua genética. A semente é quase escrava da sua genética. A semente não passa por um processo de mutação. Cada semente carrega dentro de si já o DNA daquilo que ela se propõe a ser. Então a semente é uma pequena amostra daquilo que um dia ela vai se tornar. A semente é sempre algo muito menor diante do que você espera dela. Há sempre uma expectativa cavalar sobre a semente. Quando o semeador pega aquela sementinha de milho ou de soja e ele lança naquela cova, ele não está esperando em colher outra semente como aquela, mas ele está esperando colher muitas sementes iguais ou melhores do que aquela. Então a semente ela guarda um mistério extraordinário. Primeiro, ela sempre se multiplica. E segundo, ela sempre se multiplica segundo a sua espécie. Então se eu quero colher algo, eu preciso plantar uma semente daquele algo. Ou seja, eu preciso dar uma porção daquilo que eu desejo tanto colher. E aqui eu começo a revelar um mistério para você, irmão. Tudo aquilo que eu quero colher na minha vida, eu preciso ter pelo menos uma parte para semear. Não tem jeito. Eu posso ter um saco de milho na minha casa, mas se eu quero colher soja, eu preciso ter uma porção de soja. Eu posso ter um saco de feijão na minha casa, mas se eu quero colher trigo, eu preciso ter uma porção de trigo na minha casa. Então tudo aquilo que eu almejo alcançar, eu preciso de uma contrapartida, eu preciso ter uma parte daquilo que eu preciso.
E só quando eu libero aquilo que eu tenho, eu vou receber aquilo que eu desejo. Não tem outra alternativa. Essa é a lei da semeadura. Na medida que semeais, é a medida que vai escolher. Quem semeia pouco, colhe. Então preste atenção que existem duas questões importantes na semeadura. A primeira delas é que eu sempre coloco na semente uma expectativa muito maior do que ela representa, do seu peso, da sua quantidade. E eu sempre vou colher segundo a espécie que eu plantei. Não há como ser diferente. O nosso problema é que muitas vezes queremos colher algo importante, e vamos ao Senhor e oramos e jejuamos e buscamos e fazemos campanha, e a gente frequenta o culto, e a gente lê a Bíblia, e do alto dos céus Deus está com o milagre pronto para nos entregar. Só falta a gente liberar a semente que está nas nossas mãos. Então, se o que você carrega nas mãos hoje, você olha e diga: poxa, pastor, eu só tenho um pouquinho de semente. Então eu digo para você: então isso não é a colheita que você espera. E você me diz: claro que não. O que eu quero é colher muito mais. Então, se a semente que você tem na mão não é a colheita que você espera, essa semente foi feita para ser semeada. Se você está colhendo algo e você diz é pouco, significa que o que você tem ainda não é a colheita. São as sementes que Deus está te dando. A semente é fiel à sua espécie. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Cada gesto seu, cada palavra lançada aos seus pais, cada palavra lançada aos seus filhos, cada palavra que você planta no coração do seu cônjuge, meu amado, você vai colher segundo a espécie. Agora deixe-me dizer, você sempre vai colher mais do que plantou. Então, se eu planto vento, eu vou colher? Você está me entendendo? Diga amém. Amém. Tem gente aqui comigo? Diga amém. Amém. Então diga: cuidado com o que você está semeando. Sim. O nosso problema é que a gente passa um tempo da nossa vida semeando coisas ruins. Aí um dia a gente acorda de bem com a vida, e a gente faz uma oração e diga assim: Deus, muda toda a minha colheita. Aí Deus olha e fala: mas cara, tem árvore ainda que nem começou, tem árvore que nem começou a frutificar, ainda tem muito cardo para tu comer, maluco, ainda tem muita pimenta para tu comer ainda. Por quê? Porque tu passou semeando, e as sementes vão germinando de acordo com o tempo da semeadura. Se você semeou há 10 anos atrás, você já está colhendo, mas aquela que tu semeou o ano passado, tu ainda vai colher uns 5, 6 anos para frente. Então repare que existe um mistério, uma revelação extraordinária na semente. Eu preciso estar atento com o que eu estou semeando hoje, porque tem semente que eu vou colher por 10, 20, 30 anos. Fala mais uma vez para quem está do teu lado aí, ó, direita e esquerda aí: cuidado com o que você semeia. Agora, muitas pessoas estão insatisfeitas com aquilo que estão colhendo. Tem pessoas que estão reclamando muito da colheita, e reclama do seu casamento, reclama da relação com os filhos, reclama do que estão colhendo na vida profissional, reclamam do que estão colhendo na vida ministerial, reclamam do que estão colhendo com suas amizades, reclamam do que estão colhendo na vida social. Tem muita gente insatisfeita com a colheita que tem hoje. Olha para dentro da sua casa e não vê aquilo que gostaria de ver, aquilo que sonhou, aquele sonho desde pequeno, quando você sonhava ter aquela família perfeita, que comia na mesa naquele horário, e todo mundo ali bonitinho, olhando um para o outro, dizendo I love you. E de repente o que você está colhendo hoje é uma família desgregada, é uma mesa vazia. Às vezes não só vazia de alimento, mas vazia de pessoas, ou vazia de afeto. Às vezes tem pessoas e tem comida, mas não tem afeto. Às vezes tem pessoas e tem comida, mas não tem um olhar. Às vezes tem pessoa, tem comida e tem um celular, que ocupa tudo que você poderia fazer. Toma o tempo de todo mundo. E aí você olha para a tua mesa e diz: Senhor, não era isso que eu gostaria de colher. Talvez eu penso até que no seu tempo de semeadura, você imaginasse que estaria semeando a coisa certa. No relacionamento com os filhos, desde pequeno você tem uma forma de tratá-los, e agora você colhe uma fruta ruim, e você diz: poxa, quando eu te tratava assim, eu queria colher assado.
E às vezes há uma disparidade muito grande do que aquilo que eu penso que estou semeando e aquilo que estou colhendo hoje. Mas sempre o equívoco está na minha interpretação e não na semente, porque a semente é fiel à sua genética, amém? Então se eu penso que semeei um carocinho de feijão e nasceu um campo de soja, na verdade não foi o feijão que se transformou em soja, fui eu que não soube interpretar que semente estava semeando. Então os grandes equívocos das nossas vidas, nós só conseguimos revelá-los quando a semente produz. Ou seja, quando aquela árvore frutifica. E quando vem o fruto é que eu olho e digo, caramba, estava completamente errado. Porque não era isso que eu queria colher. Não era isso que eu desejava colher. Eu tinha um amigo italiano, e ele contava uma história de quando ele chegou aqui no estado, vindo da Itália, ele não falava direito, e ele era um aficionado por manga, e lá na Itália tem muita manguita, aquela manguinha que a gente chama que é pequenininha aqui, e ele falou que na casa dele tinha muita manguita, e ele diz ele que chegou aqui, e viu um pé de oiti, e ele falou, caraca, isso parece demais uma manga. Quando ele pegou a frutinha amarelinha, era igualzinho uma manga, aí ele pegou e tacou o dente. E às vezes a gente está fazendo isso. A gente está mordendo o fruto, pensando que é uma coisa e é outra. E aí quando você morde, você sente que o gosto não é aquele que você esperava. E aí com o passar do tempo, você vai analisando que aquele casamento não era o que você imaginava. O tempo passa e aquele casamento amadurece, mas o sabor daquela fruta não era o sabor que você desejava. E você se angustia. E a tendência, irmão, é a gente começar a cortar os pés das frutas que plantamos equivocadamente, até que a nossa vida vai se tornando uma terra seca, um deserto. Tem muita gente que hoje olha para o seu campo de colheita e está deserto. Ele desistiu de plantar, porque toda vez que plantava alguma coisa, colhia outra. Então ele desistiu de semear, se torna apenas alguém que vive procurando o campo de outrem para comer as migalhas que caem na hora lá da colheita. Ei, meu irmão, Deus não fez você para comer migalhas. Migalha era para aqueles que eram gentios. Nós somos chamados por Jesus Cristo, somos filhos, temos uma paternidade espiritual, e Jesus diz que pão é para filho, migalha é para quem não crê. Nós fomos chamados para comer o pão vivo, meu irmão. Tem gente comendo migalha porque está no lugar de gentil, está agindo como gentil, está longe da graça de Deus. Mas para quem tem Cristo em seu coração e o aceitou como Senhor, o que é para nós é uma mesa diante dos nossos inimigos, é cálice transbordante, é pão vivo que desce do céu, é maná todo dia. E alguns talvez estejam pensando assim, pastor, mas eu semeei pra caramba, não colhi nada. Cadê minha semente? Cadê minha colheita? Pastor, eu tenho certeza que eu semeei, eu fui no culto, o pastor falou comigo, Deus falou comigo, a canção falou comigo, eu li na Bíblia. Eu semeei exatamente o que eu queria colher. Só falta dizer que levou lá a semente na Embrapa, fez um teste de genética daquela semente e teve certeza de que aquela semente era de amor, era de compreensão, era de alegria, era de prosperidade. Você tem certeza disso, semeou, e o tempo passou e tu não colheu nada. O que aconteceu, pastor? A parábola vai nos revelar algumas coisas que acontecem quando semeamos. E a primeira coisa que a parábola diz, querido, é que tem muita gente que semeia o que é certo, mas a Bíblia diz que o diabo age concomitantemente. Enquanto semeamos, ele já passa roubando a semente. Acompanha comigo aí, verso 11, nós lemos até o 8. Esse é o sentido da palavra, diz o Senhor, explicando aos seus discípulos a revelação da parábola. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu, na beira do caminho, são aqueles homens, aquelas mulheres, aqueles jovens, aquelas famílias, aqueles empresários, aqueles líderes ministeriais, que ouviram a palavra. Venha seguir o diabo.
juntamente vem o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos. Tem muita gente que não está colhendo porque está deixando o diabo roubar as sementes que estão expostas. Vivemos num tempo de grande exposição midiática, e tem muita semente, meu irmão, que o diabo está roubando de você lá na internet, quando você expõe as suas bênçãos. Eu sempre digo que produto que não está à venda não vai para a vitrine. E tem muita mulher colocando o marido na vitrine, tem muito homem colocando a esposa na vitrine. Um dos problemas dos reis de Israel é que eles, quando estavam vivendo a bonança, eles chamavam reis pagãos para mostrar o seu tesouro. E muitas das vezes que esses homens vinham ver os tesouros, depois eles voltavam para pilhar e saquear. Cuidado com essa autoexposição. A Bíblia diz que algumas sementes caem na beira do caminho, são expostas, as aves vêm e levam. E o texto vai dizer na explicação de Jesus que essa ave é o diabo. O diabo veio para roubar, isso é um dos ministérios dele. E tem muita gente que semeia a semente certa, mas permite que o diabo roube a sua semente. E se a semente é a palavra de Deus, tem muita gente deixando o diabo roubar a semente porque está ouvindo o que não deve, está andando com quem não deve, está comendo na mesa de quem não deve. Pessoas que são contrárias àquilo que você deseja colher, e aquele que deseja colher no Espírito, colhe e semeia no Espírito. Mas tem gente querendo colher no Espírito e está semeando na carne, só anda com gente que vive na carne, pensando nas coisas da carne, nos desejos da carne, quer colher no Espírito. Então lança no Espírito, continua andando com gente da carne, você nunca vai colher no Espírito. É o que o salmista me diz, para não andar, para não sentar e nem parar no campo, na estrada, para ter comunhão com aqueles que zombam de Deus. Cuidado, meu amado, preste atenção se nos últimos tempos você não tem semeado aquilo que você deveria semear, mas não está colhendo. Por quê? Às vezes sai da igreja, de um culto, de uma reunião, de um grupo familiar, sai de um momento de estudo da palavra, sai cheio de Deus, o brotinho começa a aparecer, mas aí vem um abençoado e fala alguma coisa no seu ouvido, e você deixa o diabo ir lá e roubar a tua semente. Proteja as tuas sementes, meu amado, enterrando-as em seu coração. Proteja as suas sementes. Para de colocar essas sementes. Olha, o cara acabou de comprar um carro, vai lá e coloca na internet, ainda coloca com a placa ainda, o abençoado. Aí o cara que faz o Pokémon vai lá e pega a cor do carro, vê o modelo, faz uma placa igual, começa a andar com uma placa, um carro roubado igual aquele, toma um monte de multa, chega a multa na sua casa, mas fala, o diabo está furioso comigo. O diabo não, meu irmão, você deixou a sua sementinha lá no Facebook, e aí o diabo veio e roubou. Deus está falando, diga amém. Então fala para o teu vizinho aí, não deixa a tua semente de bobeira. Aí você facilita para o diabo, pô. O verso 13 diz: a semente que caiu sobre a pedra são aqueles homens, mulheres, jovens, empresários, líderes ministeriais, que ouvindo a palavra também a recebem com alegria. São os eufóricos, são os entusiasmados, os motivados, os otimistas, aqueles que recebem a palavra de Deus e fala, poxa, esse cara parece que é crente há 20 anos, o cara é power, o cara é fogo puro, ele recebe a palavra com alegria. E ele já começa a fazer um monte de coisa, e ele já entra no ativismo, ele está alegre, me dá trabalho, me dá ministério. Você, pastor, eu quero trabalhar, eu quero servir, eu quero botar a mão na cabeça de gente, quero expulsar demônio, quero falar língua estranha, eu quero todos os dons sobre a minha vida, aleluia. Mas aí o texto vai continuar dizendo, mas esse não tem raiz, não deu tempo ainda de enraizar, não deu tempo de aprofundar as raízes, não deu tempo ainda de se firmar o caule. E aí qualquer ventania derruba porque a raiz é frouxa, e qualquer falta d'água mata a árvore porque não consegue atingir lá os lençóis de águas, porque não tem raiz, caem apenas por algum tempo,
na hora da provação, se desviam. Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é? Se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é? Pequena. É pequena por quê? Porque não deu tempo de fortalecer. É pequena por quê? Porque não esperou o tempo dela crescer. É pequena por quê? É pequena porque foi ansioso e quis escolher o fruto antes do tempo. É pequena por quê? Porque não deu espaço no teu coração para a palavra se enraizar. É pequena por quê, pastor? Porque ainda não deu tempo dela chegar no ponto que Deus quer. É pequena porque ainda não estava na hora de casar. É pequena porque não tinha conhecido a pessoa como precisava conhecer. É pequena porque não entendeu o conselho dos pais, porque são caretas e são mais velhos. É pequena porque não deu ouvido à sua liderança. É pequena porque não dobrou o seu joelho para perguntar para Deus se aquilo era bom ou não era. Porque se achou grande, se achou poderoso, cresceu rápido, está cheio da alegria do crescimento, mas não tem raiz. Há um tempo para todas as coisas. E às vezes é melhor nem aparecer o caule, contanto que a raiz esteja se fortalecendo primeiro. De que vale a árvore crescer só para cima, meu irmão? Mais importante às vezes é crescer para baixo, no sentido de firmar as suas raízes, estar preparados para as intempéries da vida, estar preparado para passar pelas 4 estações, para enfrentar o outono, para enfrentar o inverno, a friaca, para enfrentar tempos de calor, de seca. Tem tempo para tudo, tempo de cair as folhas, tempo de fortalecer, de frutificar, tempo das folhas ficarem viçosas. E às vezes a pessoa não tem tempo para esperar, porque vivemos num tempo de muita rapidez, tudo tem que ser muito célere. As crianças hoje já nascem olhando. Na minha época até cachorro nascia de olho fechado. Era uma semana para abrir o olho, cara. O gatinho, me lembro, qual é o olho do gatinho? Tem que esperar uma semana para abrir. Agora a criança já nasce, se tiver um celular perto, ela já passa o dedo. Impressionante, cara. Até os nossos ventres estão muito precipitados. Você está me entendendo? Diga amém. Oh Jesus, sem estrutura para suportar tempo de sequidão, ventania, acaba criando inconstância. É o solo pedregoso. Jogou a semente em solo pedregoso. Não tem espaço para a raiz crescer. Muitos aqui já viram aquelas brincadeiras de escola. Eu já falei aqui uma vez, de botar o feijãozinho, o algodãozinho no fundo do copo, aquele copinho americano. Aí botava um pouquinho de algodão no fundo, botava uns 2 carocinhos de feijão e jogava água. Em 2, 3 dias já tinha né? E a criança pira com aquilo, né? E rapidinho ela, pô! Mas o que acontece se você não transplantar? Ela seca. Aí você pensa, poxa, ela cresceu tão viçosa aqui nos primeiros dias, por que ela morreu? Porque os nutrientes que ela precisava estavam na semente. Mas vai chegar um momento que dentro da semente já não tem mais o nutriente, você vai precisar da terra. E é nessa hora que você não tiver terra, tudo que tinha na semente se perde. E tem muita gente que está se plantando em terra seca, em terra batida, em terra pedregosa. Apenas esperar o tempo de Deus, meu amado. Mas pastor, se eu não viver tudo aquilo que eu desejei viver, você não tem que viver tudo que você desejou viver, você tem que viver tudo que Deus quer que você viva. É muito diferente isso, irmão. Nós estamos criando num tempo hedonista, em que as pessoas querem viver tudo ao mesmo tempo agora. Parece até a música do Titãs. Mas não é viver tudo ao mesmo tempo agora. Eu quero viver tudo que Deus tem para mim viver. Porque tudo que Deus tem para mim viver é bom, perfeito e agradável. Ou seja, se eu vivo, se eu experimento, se eu usufruo, se eu ajo na força que Deus me deu, no caminho que Deus permite eu andar, eu serei uma pessoa completa. Mas talvez não completa segundo o padrão do mundo. Porque o mundo acha que você tem que viver tudo. Você não pode morrer sem fazer isso. Você não pode morrer sem andar de jet ski. Você não pode morrer antes de andar de barco. Você não pode morrer antes de ver as pirâmides do Egito. Você não pode morrer
antes de ver o Mickey Mouse e o Pluto e o Tio Patinhas. Você não pode morrer sem ir na praia do Caribe. Você não pode morrer sem comer um camarão extra VG. Você não pode morrer sem comer aquele caranguejo. Aquele caranguejo gigante assim, ó. Ah, pastor, estou quase morrendo, não comi aquilo ainda. Eu sou tão infeliz, irmão. Em nome de Jesus, você vai morar em mansões celestiais. O lugar que você vai, você não consegue imaginar. Te aquieta e viva o que Deus tem para você viver. E para de comparar a sua vida com a vida de outrem. Para com isso. Para de ficar comparando a sua vida com a vida de outrem. A sua vida é a sua. Deus deu para você, e cada minuto que Ele te deu, viva de acordo com a vontade imperiosa dEle, porque é muito melhor viver na vontade dEle, estar na presença dEle, do que viver muito tempo fora da presença dEle. Não é a quantidade de dias que importa, mas é a qualidade dos dias que você vive. Tem muita gente vivendo muito, mas uma vida que deveria ser abreviada de tão ruim, enquanto gente vive tão pouco tempo, mas numa intensidade tão grande. Irmão, pega a história dos grandes vultos nacionais, dos grandes vultos internacionais, pessoas que viveram 30, 40 anos no máximo, e deixaram um legado extraordinário. Tem gente vivendo 100 anos para usar fralda geriátrica. Que espécie de vida a gente quer ter? Mas o importante é esticar a vida. O importante é eu viver tudo que eu tenho que viver, irmão, em nome de Jesus. Todo mundo aqui já sabe. Parece que é uma loucura na nossa mente de achar que a verdade é aquilo que está exposto, aquilo que está nas televisões, nos filmes. Irmão, lugar bom para dormir é a sua caminha. Comida boa é comida de casa. Para de show. Não posso morrer sem comer aquele crustáceo na moranga, com molho de maracujá e azeite de oliva das terras das cabras. Pelo amor de Jesus Cristo, irmão, a comida é horrorosa. Poxa vida, vocês conhecem a história do pingado? História antiga. O professor contava para nós quando eu estava lá no ensino fundamental. Conta essa história de um menino muito pobre, família muito pobre, e ele era engraxate. E toda vez que ele ia engraxar o sapato do lado de fora de uma pequena cafeteria, chegava um homem de terno, muito alinhado, e pedia um pingado. E ele olhava aquela xícara, e ele não conseguia ver o que a mulher botava lá. Eu sei que aquele homem bebia aquela xícara. Ele falava: gente, ai meu Deus, um dia eu vou beber um pingado. E ele saía de casa, a mãe dele, coitadinha, pobrinha, pegava aquele um leite muito caro, botava um porcão de café assim, botava só um pouquinho de leite, ele tomava aqui e falava: um dia eu vou tomar um pingado. Aí ele junta dinheiro. O dia que ele toma um pingado era aquilo que ele tomava todo dia. E o da mãe dele era muito mais gostoso, que era 0,800. Tem gente querendo vender o pingado, tomar o pingado. Ei, irmão, a melhor coisa é você comer e beber daquele que morreu por nós na cruz do Calvário. É você estar na presença de Deus e saber que Ele é contigo em todos os momentos. Essa é a melhor sensação que tem, irmão. Irmão, os lugares mais maravilhosos que eu viajei na minha vida, eu viajei de joelhos, no Espírito, como Paulo, como João, era transladado, levado. Paulo diz assim: eu não sei, eu fui no lugar. Paulo diz assim: eu fui no lugar. Eu não sei se era no primeiro, segundo, terceiro céu. Eu não sei se foi na Via Láctea, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: que lugar maravilhoso. E às vezes você anda quilômetros e quilômetros, passa dia, daí chega lá e você vai ver que era muito melhor o pingado da sua mãe. Muito melhor o pingado da sua mãe. Então, em nome de Jesus, não queira experimentar aquilo que Deus não quer para você. Faça como o salmista: fiz calar o meu coração para não desejar coisas maravilhosas demais para mim.
O que eu quero é o que Deus tem para mim. Agora sim, o que Deus tem para mim eu quero 100%. Você me entende? Diga amém. Amém. Diga, vou semear. Mas a colheita, quem dá é o Senhor. Verso 14. Tem gente semeando, não colhe por quê? No verso 14 diz que algumas sementes caem entre espinhos. E aí ele vai explicar. Semente que caiu no meio de espinhos são aqueles homens, mulheres, jovens, empresários, líderes ministeriais, pais de família, marido, mulher, esposa, que ouviram a palavra, no decorrer dos dias, foram sufocados com os cuidados, com as responsabilidades, com as preocupações das riquezas e deleites dessa vida, e os seus frutos não chegam a amadurecer. A Bíblia diz, querido, que quando um homem é alistado por Deus para ser um soldado combatente no Espírito, ele não pode se distrair com as coisas desse século. E às vezes você está falando para Deus: Deus, eu quero ser usado na obra. Deus, me dá a sua armadura, me dá seu capacete, me dá suas botas, me dá a sua couraça. Deus, me ensina a manejar a espada. Deus, me dá um ministério, me dá um chamado, me dá uma unção fresca. Deus, eu quero servir na obra, eu quero ser usado. E a gente canta: eu quero ser usado, eu quero ser usado, eu quero ser usado. Ou seja, quer frutificar. Eu quero que as pessoas comam do fruto que eu produzo, pastor. Eu quero ser uma pessoa que vai ser, sabe, um alimentador de pessoas. Mas qualquer descuido, qualquer propaganda na TV, liga um sininho dentro de você, de que você tem que consumir aquilo, você tem que ter aquilo, você tem que adquirir aquilo, você tem que conquistar aquilo. E aí você se torna refém das riquezas desse século. Você tem que ter. Você tem que comprar. Meu vizinho comprou, também vou comprar. É uma briga de quem tem a televisão maior. E às vezes a televisão é tão grande, que a distância do tamanho da sala não dá para ver. Você vê alguns pixels. Se tiver ping-pong, fica assim, ó. Porque a televisão é muito grande, a sala é muito pequena. Por que isso, irmão? São as riquezas. Repare, irmãos, que boa parte da nossa conversa sempre está vinculada a onde vamos investir, o que vamos adquirir, o que estamos orando a Deus para conquistar, a porta que Deus vai abrir. Eu nunca vi alguém dizendo assim: Senhor, abre uma porta para eu descer. Nunca vi. Senhor, abre uma porta aqui para minha empresa, para ela ganhar menos, eu quero faturar menos, aleluia. Senhor, eu tenho 50 funcionários, eu quero ser só 10, eu quero ganhar um quinto do que eu ganho, abre essa porta para mim. Eu nunca vejo. Geralmente é assim: Senhor, fecha essa porta dessa crise, fecha essa porta desse concorrente aí, fecha ele, acaba com ele, destrói ele, mata ele. Essa história de que ele cresça e eu diminua, isso é quase uma heresia. É que eu cresça e eles diminuam, que eu apareça e que eles sumam. Essa é uma oração que a gente faz, porque é evidente que dentro de nós há um desejo de domínio. Quando Deus colocou Adão no Éden, Ele disse assim: Adão, domina. Mas não é dominar a gente, é dominar as coisas, os bichos, as plantas. O problema é que boa parte daquilo que a gente quer dominar envolve gente. Quando eu quero ter mais funcionário, eu quero dominar mais funcionário. Eu quero ter gente, eu quero dominar gente. Mas a Bíblia não manda você dominar gente, mandou Adão dominar os animais, cultivar a terra, arar a terra, cuidar dela e dominar os animais. Mas tem gente que quer dominar gente. Gente não foi feita para ser dominada, gente foi feita para ser amada. Tem alguém comigo ainda? Então fala para o teu vizinho aí, ó: cuidado com as riquezas, elas sufocam. Pastor, por que eu estou semeando, não estou colhendo? Pode estar acontecendo isso com você.
Uma coisa que eu anotei interessante também, vale a pena refletir, é que tem gente que não está colhendo porque as sementes estão armazenadas na sementeira. Porque a Bíblia diz que Deus é quem dá, quem lembra? A semente ao semeador, sim ou não? Diga, Deus dá a semente para o semeador. Se não nasce, a culpa não é de Deus. Ou porque semeou no lugar errado, como a gente disse aqui até agora, ou porque não semeou. Guardou a semente no saco. Guardou a semente no armário. Sabe aquela pessoa que ela tem um trauma na vida dela, ela se desiludiu com o amor, às vezes até na época ainda de adolescência, e agora ela tem medo de amar, então ela guarda o amor dentro dela. E quando uma pessoa começa a despertar nela o desejo de amar, ela vai lá e guarda essa semente, porque ela tem um trauma. Tem pessoas que tiveram um problema na família, eram jovens ainda quando os pais faliram e viram a luta dos pais, ou eles mesmos ainda no início das suas carreiras faliram lá no que faziam, e aí ficaram com medo de investir. E aí Deus envia uma oportunidade, abre uma porta, e a pessoa percebe que se ela jogar a semente ali, aquilo vai florescer, mas ela tem medo, e ela guarda a semente, e ela passa a oportunidade, e ela não se agarra àquilo que Deus abriu para ela. Por quê? Porque tem medo. Semente no saco, ela não germina, meu amado. Semente guardada no armário não germina. Se você quer conhecer o poder das sementes que Deus te deu, escute, vou falar para você ouvir. Se você quer conhecer o poder das sementes que Deus te deu, tire elas do seu armário. Mas você não entendeu o que Deus está falando com você. Se você quer saber o poder da semente que Deus te deu, tira ela do seu armário e semeia ela em algum lugar. Sabe aonde, irmãos, está cheio de semente guardada que nunca vão florescer mais? No cemitério. Tem homens ali enterrados, com seus bolsos cheios de sementes. Deus deu um dom de escrita, nunca escreveram um livro. Deus deu um dom de compor música, nunca compor uma canção. Ou se compunham, guardavam dentro do armário. Deus deu um dom de apacentar, e nunca apacentaram nem sua família. Deus deu um dom de empreendedores, mas ficaram com medo, sempre trabalhando na empresa e murmurando daquela empresa, mas nunca abriram um negócio porque tiveram medo. Morreram, os bolsos cheios de semente de empreendedorismo, mas morreram. Por quê? Porque semente no bolso não nasce. Se deu o direito de experimentar as sementes que Deus te deu. Pô, mas será que vai funcionar? Quando eu olho para uma semente, eu não faço a mínima ideia de como aquilo vai virar uma árvore. Não faço. Mas eu só vou saber se eu, sim ou não. Sim ou não? A última vez que nós estivemos lá em Pedra Azul, eu e minha esposa, a gente colheu um monte de sementinha de bem me quer, mal me quer. Dá uma sementinha pretinha assim, e a gente encheu a mão. Falei, pô, vou levar um monte logo, eu vou encher meu jardim lá de bem me quer, mal me quer. Aí nós chegamos, e ela foi lá e plantou um monte aqui, espalhou tudo. Passou uns 2 meses mais ou menos, nada, nenhuma. Falei, rapaz, será que a gente, esse troço deve ser muda? Eu falei, não acho que pega com muda, não é com semente não. Quando é um dia desse lá, apareceu a primeira plantinha, vou chutar aqui, 50 sementes que eu plantei, só uma, por enquanto, que nasceu. Mas deixe-me falar uma coisa, daqui a um ano, se você for lá em casa, daquela uma, eu vou ter feito um jardim inteiro. Deus não precisa da quantidade de semente, Ele só precisa da tua fidelidade. É da sua fé e saber o seguinte, eu vou semear e Deus vai dar o crescimento.
Agora, se você ficar pensando, mas será que eu tenho que fazer como? Você imagina se eu tivesse guardado essa semente até hoje, estivesse estudando como semeá-la. O mistério é semente e terra, o resto é com Deus. Eu não entendo, mas nasceu. Porque a semente é fiel à sua genética. E a gente tem muita orquídea lá em casa. Deve ter mais umas 10. E é interessante que agora, um pouquinho, no mês anterior, elas começam a dar as varinhas, né? E o que acontece, irmão? Que depois que a varinha cai, elas são todas iguais. Pouca diferença nas folhas. E como a gente muda elas muito de lugar, quando vem a varinha, fica a expectativa, qual é essa, hein? Tem a branquinha, tem a amarela, tem a pintadinha, tem aquela que é mais não sei o quê. E aí a gente fica, aí vem as bolinhas vai nascendo as bolinhas, e a gente fica ali na expectativa. Qual que será essa daqui? Até que ela abre e você fala, poxa, essa daí é aquela outra e tal. Mas uma coisa é interessante. Na mesma época, todo ano, aquelas varinhas nascem e nascem as flores. Eu só tenho que crer e aguardar. E às vezes toma sol, ela fica com a folhinha amarela, a gente troca de lugar. E está lá jogando água. E na estação certa, irmão, aquela varinha começa a nascer e dá a flor. Porque as plantas, a natureza é refém da criação. E porque ela é refém da criação e ela não pode se mudar a si mesma, por isso ela funciona tão bem até hoje. Como nós temos livre-arbítrio e podemos mudar muita coisa da nossa natureza, é que a gente funciona tão mal. Se a gente simplesmente obedecesse o que o manual está aqui, descrito para nós, nós teríamos uma vida muito melhor. Você está me entendendo? Diga amém. Então diga para o teu vizinho aí, não guarde as sementes no bolso. Fala para ele ou para ela assim, já com um olhar profético. Você não imagina o poder que a sua semente tem. E um quinto ponto. Às vezes a pessoa não vê as colheitas dela porque ela consome integralmente as sementes. Sim, porque a semente, ao mesmo tempo que ela vai gerar uma árvore, ela também é fruto comestível. Fato. Olhando a semente, ela é geradora de vida, mas ela também, de si mesma, mas ela também gera vida naquele que o consome. Ou seja, a semente tanto serve para ser semeada, como serve para ser ingerida. Amém? O problema é quando eu como 100%. Deus nos deu a semente, e eu vou lá e consumo ela integralmente. E fico lá olhando para o pasto, para ver se vai nascer. Assim como a semente no armário não germina, a semente no ventre também não. O problema é que tem muita gente pedindo a Deus para enviar a semente com um bucho cheio das sementes que deveriam ter sido semeadas. Nós não temos dinheiro para nada, pastor, estou passando uma dificuldade. Nós estamos levantando uma oferta para o irmão que está passando uma necessidade. Pastor, vou só orar porque lá em casa está terrível. Nós estamos levantando uma oferta aí agora, vai ter a caravana de outubro dos médicos lá para o sertão. Pastor, aleluia, eu estou em oração, jejum, mas não pede dinheiro não, porque eu estou zerado, estou quebrado. Vai ter a gente vai fazer uma campanha missionária para janeiro e mais um ônibus lá para Mirangaba, a igreja diga amém. A gente está fazendo já os preparativos para a próxima caravana para o sertão. E aí, comigo, pastor, eu queria demais, meu Deus, eu queria. Se eu tivesse dinheiro. O cara enfia a mão no bolso, um iPhone 30. Falei, irmão, olha o seu Mirangaba aí, Cadê? Aí, Tem uma parte de Mirangaba aí tocando no seu bolso.
Você comeu mirangaba, seu endemoniado. Você... É por isso aí, cara. Pastor, eu estou quebrado. Estou vivendo um dia muito difícil, pastor. Meu cartão de crédito está estourado. Eu não sei o que fazer. Você pega o telefone do caboclo, tem uma lista de iFood. Que ele todo dia liga para o iFood. E vai lá no cartão. Aí quando ele no final do mês, o Satanás está furioso. Não, é o seu ventre que está furioso. Eu ainda não conheci quem pede comida light pelo iFood, hein? É só podrão e pizza. Então qual o problema? A gente não está negociando as nossas sementes. Se para você é um livro, pastor, poxa, eu gostaria de comprar um livro, quem gosta de ler, né? Pô, eu gostaria de comprar, se eu tivesse dinheiro para comprar um livro, R$30, pastor, poxa, esse livro de tanta sabedoria, eu preciso investir na minha vida, meu Deus, R$30. Vai no McDonald's, pega um Mac feliz, daquele lá que de felicidade não tem nada, com um bichinho daquele, dá 30 pau. Para onde que foi a semente? Para o ventre. Boa. Estou falando, irmão, está cheio de gente, cheia de semente no ventre. E está orando para Deus, Deus, por que a minha colheita é tão pequenininha? Por que a minha colheita, irmão, no reino de Deus, nós temos autorização para comer 90% de toda a semente, sim ou não? Mas tem gente comendo 100%. Está comendo 100 do seu tempo. Pastor, não tenho tempo. Vai ter uma campanha aqui na igreja, vamos lavar a igreja, vamos lavar as cadeiras da igreja, vamos fazer um evangelismo à tarde, vamos fazer missões urbanas à noite, vamos lá no Imaba, vamos levar lanche para o Imaba, vamos fazer... pastor, eu olho essas campanhas assim, eu fico constrangido. Como eu gostaria de ter tempo para fazer isso aí, não tem tempo, pastor. Mas você pega o celular do camarada, está pegando fogo, de tanto que ele ficou o dia inteiro com aquela tela, chega a estar quente, já está dando gangrena no braço aqui, tanto fazer isso aqui, ó, está tendo doença no carpo aqui, ó, não tem tempo para orar, não tem tempo para jejuar, pastor, minha vida é muito corrida para eu jejuar. Não tenho tempo para pensar nas coisas de Deus, não tenho tempo para poder sonhar com as coisas de Deus, porque eu tenho um relatório para entregar, tenho isso, tenho aquilo outro, mas para na frente de um videogame, fica 5 horas jogando aquela jossa, aquela porcaria com o olho rebitado para fora, quase que tem que picar colírio para fechar o olho, mas não tem tempo. O que está acontecendo então? Se nós temos 100 sementes de tempo, ao invés da gente estar semeando 10 sementes, a gente está comendo a 100. E aí naturalmente, na hora que aparece um negócio para você semear, você bate a mão no bolso espiritual e fala, comi tudo. Aí fica difícil. Pastor, como eu queria. Pastor, as contas estão apertadas, eu não estou conseguindo pagar as contas. Irmão, eu vou falar um negócio para você. E eu quero falando sério. Tem gente no nosso meio que gasta de comida por mês o que eu gasto em 6 meses. Porque todo dia tem que ter carne assim, assada, é camarão, não sei das quantas, é bacalhau. O cara come como se estivesse no restaurante todo dia. E o ovinho não rola um disquinho voador nunca. Irmão, quantas vezes na minha casa, irmão, e aí que não tem para comer, tem nada não, vou fazer um arrozinho. Fala, bota 2 ovinhos para mim. Aquelas reminhas mole, misturo no arroz com um pouquinho de azeite quente. R$3, comi. Mas a pessoa não quer ter o trabalho de limpar a vasilha, o que ele faz? Então ele vai no restaurante. Aí no restaurante não vai comer 2 ovinhos e um arroz. No restaurante vai comer meio quilo de comida, lá vai 20, 30 pau. Mas R$30 por dia é coisa boba, mas por mês dá quanto? Multiplica pela quantidade de cangaceiro que tem na sua casa. Ou seja, literalmente estamos comendo toda a semente.
Aí aparece uma viagem para fazer, uma viagem que você gostaria muito de fazer. Aí você bate a mão no bolso, não tem dinheiro porque está tudo dentro do ventre. Ah, se pudesse regurgitar. Uma anorexia espiritual. Bulimia. Bota para fora para poder semear. E o problema é a quantidade de coisa que a gente compra e não consome. Tem gente que tem sapato dentro do armário que quando vai usar o salto está quebrado, porque ressecou dentro do armário. Comprou, está com a etiquetinha ainda, mas quando vai usar o sapato ficou lá no escuro. Se não tomar sol, resseca. Poxa. Então nosso problema muitas vezes é, ou a gente guarda a semente porque tem medo, e aí tem que ficar fazendo reserva, aí fica com semente guardada no armário, nem come, nem semeia, ou come tudo. Come tudo. Preciso comer. Isso é agir irracionalmente. Quem tem cachorro aqui? Pois é. Cachorro é irracional, não é? O cachorro é o seguinte: você está acostumado a dar uma caneca de ração para ele. E ele come aquilo ali tudinho, o bichinho é parrudo. Esquece o saquinho aberto na cozinha. Se tiver 60 quilos, ele vai comer 60 quilos. Você vai chegar na cozinha, ele vai estar do lado com a pança desse tamanho. Aí você ainda vai dialogar com o cão. O seu cachorro endemoniado. Você não sabe que todo dia eu te dou o sustento. Mas o problema é que o cachorro é irracional. Na cabeça da razão, ou na razão, vê? No DNA do cachorro está tipo assim: coma tudo o que você puder, porque amanhã pode não ter. Então tem gente que é assim, ele recebe o salário e ele vira um cão. Aí passa os outros 29 dias igual um cão que caiu do caminhão de mudança. Ou a gente age, querido, segundo a palavra de Deus, ou a gente vai sofrer as consequências de uma vida dissoluta espiritual. Você me entende até aqui? Diga amém. Digam: sementes não germinam no armário, nem no ventre. Fala para o teu vizinho: não come tudo não. Tem muita gente que fica esperando a colheita para semear. O problema é que a ordem não é essa. A ordem é: eu semeio para... Talvez na Bíblia de alguns esteja escrito assim: porque tudo que o homem colher, certamente semeará. Porque na minha está: tudo que o homem semear, isso ele colherá. Não dá para inverter essa ordem. Diga: sementes precedem a colheita. Olha o verso 15, eu vou encerrar aí. A semente que caiu em boa terra são os homens, mulheres, jovens, empresários, patrões, que tendo ouvido a palavra de bom e reto coração, retém essa palavra, estes frutificam com perseverança. Então quem frutifica? Quem recebe esta palavra, guarda, ok? Retém essa palavra no coração, ou seja, escondi a tua palavra no meu coração para não, se eu escondo, se eu guardo, se eu retenho, eu não vou pecar. E o pecado é a única coisa que me separa daquele que é provedor. Porque o pecado afasta o homem de Deus, sim ou não? Se eu peco, eu me afasto de Deus, eu perco a fonte. Mas se eu não peco, eu fico em comunhão com Deus, ou seja, eu ouço melhor a Deus. Eu tenho mais facilidade de obedecer a Deus.
Eu tenho mais facilidade em me sujeitar a Deus. E quando eu me sujeito à potente mão de Deus, no tempo dele, Ele me exalta. Então é um propósito, meu amado. A palavra de Deus, ela precisa entrar em mim. Eu preciso ser praticante dessa palavra, não apenas ouvinte, não apenas crítico, não apenas debatedor, não apenas estudioso dessa palavra, não apenas aquele que decora essa palavra, porque aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, eu o considero como um homem tolo, imprudente, que constrói o seu grande castelo, a sua torre, o seu edifício sobre a areia. No primeiro sinal de desgaste, sucumbe, porque não tem fundamento. Mas aquele que pega essa palavra, que retém, que ouve, que guarda, que pratica, esse sim, constrói a sua casa sobre a rocha. Pode vir chuva, pode vir vento, pode vir tempestade, tsunami, tornado, ela não cai, porque está firmado na palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quanto a você, irmão, mas eu preciso dizer o que eu creio. É o que eu creio, amém? Se você não crê, não tem problema, mas eu preciso dizer o que eu creio. Eu creio que tem cristão roubando a Deus e por isso não sai do lugar. É o que eu creio, tá? Se você não crê, o problema é seu. Eu creio que tem cristão roubando a Deus e por isso não sai do lugar. Nada e não sai do lugar. Quando eu pulo na piscina para nadar, irmão, eu dou tudo de mim. Eu bato perna, braço, orelha, bigode, bato tudo. Chega a ficar espumando onde eu estou. Mas eu não saio do lugar. Mas quando o nadador é profissional, só dele entrar na água, ele parece já um golfinho. Ele já sai. Então tem muita gente que está espumando, mas não sai do lugar. Trabalha pra caramba. De manhã, de tarde, de noite. E briga com o marido, e briga com a esposa que está gastando, que está isso, e briga com a filha, e briga com o filho, e chega a conta da farmácia, chega a conta, aí você junta um pouquinho, aí bate com o carro, tem que gastar o dinheiro, aí junta mais um pouquinho, aparece uma multa endemoniada, você tem que pagar a multa, esses pardais filhos do cão que estão por aí você junta mais um pouquinho, faz uma poupança, sofre, deixa de comer a pizza, no final de semana a filha fica doente, tem que internar, aí tem que pagar um outro remédio, uma nebulização, uma tranqueira qualquer, e você está nadando, acorda cedo, dorme tarde, acorda cedo, dorme tarde, faz plantão, vai na casa do outro, faz um bico ali, um bico acolá, e fala: Jesus, não estou entendendo. Por que me perguntas roubas a mim? Diz o Senhor. Eu creio que tem gente que não sai do lugar porque está roubando a Deus, só isso, ponto. Eu creio que tem gente que está desonrando a Deus e sendo desonrado pela sociedade, porque a minha Bíblia diz em Provérbios 3:9 que eu tenho que honrar a Deus com as primícias da minha terra, com as primícias da minha fazenda. Eu honro a Deus com as primícias. O que é honrar a Deus com as primícias? Sabe aquela história do bolo de aniversário, que quando a gente acaba de cantar o parabéns para o aniversariante, e corta-se o primeiro bolo, e aí ele pega o primeiro pedaço, todo mundo fica olhando para quem ele vai entregar? A gente tem esse costume aqui no Brasil, não tem? Aí geralmente a criança vai lá e entrega para a madrinha, para o padrinho, para o pai, para a mãe, ou para aquela tia da escola que está ali. O que ela está fazendo com aquele primeiro pedaço? Aquele primeiro pedaço é mais gostoso que os outros pedaços, sim ou não? É maior? Nem sempre, às vezes até menor, né? Mas por que então que a pessoa quer receber aquele primeiro pedaço? Porque está sendo honrado, sim ou não? Sim ou não? Diga: primícia declara honra. Pergunta para o teu vizinho: você está honrando a Deus? E eu creio que tem cristão sendo ingrato com Deus e sofrendo por isso. Muitos estão colhendo cardos porque estão plantando sementes equivocadas. Muitos não estão colhendo nada porque não semeiam nada.
Muitos não estão colhendo o que desejavam, o que poderiam colher, porque estão retendo as sementes. Muitos estão com dificuldade na colheita, porque estão comendo todo aquilo que deveriam semear. Uma parte não semeiam nada, comem tudo, comem com porcaria, com tranqueira, comprando o que não precisa. Compra título de um clube, que foi uma vez. Comprou um título do China. Foi lá a primeira vez, a segunda, nunca mais voltou. Eu me lembro que nós compramos uma época, não sei se alguém estava aqui, daquele clube que abriu ali em Terra Vermelha. Você foi lá, Tom? Era, como é que era o nome daqui? Parque, não. Era um ali em Terra Vermelha. Hã? Território era ali. Acho que era R$1.000. Um monte de gente comprou o título. Está fechado, já tem 3 anos, ninguém nem sabe. Se perguntar para alguém, fala assim, não tenho ido lá muito não. Está fechado há 3 anos. O cara deu um calote, né? Ele vendeu um monte de título e foi embora para o exterior, deixou aquilo lá. É um caloteiro. Ele pegou meu dinheiro. Mas pergunta quantas vezes eu voltei lá depois do dia que eu comprei. Nenhuma vez. Aí no dia estava toda a igreja, nós levamos a igreja, a juventude, ficamos o dia inteiro lá, tinha acabado de inaugurar, tinha piscina de tudo quanto é jeito, foi uma farra que a gente fez lá. Nunca mais ninguém voltou. Era semente aquilo ali. Aquela era a semente que eu poderia ter abençoado a vida de alguém. Foi uma semente que Deus me deu para abençoar a vida de alguém. Porque se não era para eu comer, era para eu semear. Mas eu peguei e comi. Estava com a barriga cheia, vamos comer mais. E muitos não estão colhendo porque está faltando uma coisa, que é o final do verso 15. Perseverança. 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 Não conseguem esperar o tempo da colheita. Planta, daí 10 dias vai lá e cutuca. Nasceu ainda não, tampa. Passa mais 10 dias, cutuca. Nasceu ainda não, tampa. Vai ficar a vida inteira. É aquilo que faz assim. A Bíblia diz, entrega o teu cuidado ao Senhor. Ok? Entrega aquilo que está te matando, aquilo que está te deixando ansioso, entrega ao cuidado do Senhor. Porque Deus tem cuidado de nós, então eu entrego. Aí tem gente que entrega e fica assim, entrega é aquela mãe que vai entregar um filho para a vizinha ficar com ele, a criancinha, você pode ficar com ele enquanto eu vou no supermercado? Aí a vizinha pode. Aí a mãe está com o filho aqui no colo. Aí a mãe faz assim, né? Aí a vizinha, aí quando o filho vai, a mãe puxa. Aí dá mais um beijinho no filho. Só para despedir de novo. Aí vai de novo. Aí a vizinha faz assim, a mãe puxa de novo. Aí você vai ficar com saudade. E fica ali 15, 20 minutos. Até que ela faz assim, a vizinha não dá, uma criança cai no chão. Deus não faz isso, irmão, claro. Deus não deixa você cair no chão, não, mas que ele fica furioso, fica. Porque você fala que está entregando as coisas para Deus, não está entregando, irmão. Quando você fala entreguei o meu cuidado a Deus, significa agora quem cuida desse negócio é Deus. E tem muita mulher precisando entregar seu casamento para Deus. Tem muito homem precisando entregar os filhos para Deus. Tem muito empresário precisando entregar os cuidados da sua empresa para Deus. Você vai trabalhar, você vai gerir, você vai administrar, mas quem vai dar o crescimento é o Senhor. Você precisa crer e descansar. Eu quero encerrar lendo Marcos capítulo 4, verso 26. Marcos capítulo 4, verso 26. 4, 26. Também é uma parábola da semente. Diz assim a minha versão. E diz o Senhor, o reino de Deus é assim. Como se um semeador, um lavrador, um homem, lançasse a semente aonde? Na terra, diga semente, na terra, não é no bolso, nem no ventre. E ele vai
Ele vai o quê? Ele vai o quê? Dormir. Olha que legal. Ele botou a semente aonde? Na terra. E depois o que ele faz? Ele vai dormir, não tem mais nada que ele possa fazer. Ele entregou a semente à terra. Ele entregou a semente à sua genética. Ele entregou a sua semente para que Deus faça a obra. E ele vai dormir. E ele se levanta de noite. E outro dia. E a semente começa a brotar e crescer. Mas ele não sabe como isso acontece. Porque a terra, por si mesmo, frutifica. Diga, a terra, por si mesma, frutifica. Diga, a semente precisa estar na terra. Primeiro nasce a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada o tempo da colheita ou da ceifa. Como Deus faz? Eu não sei. Eu sei o que Deus faz. Então a pergunta não é como Deus vai fazer. É quando Ele vai fazer. Porque o homem joga e não sabe. Ele dorme, ele acorda, os dias vão passando. Ele não está preocupado com a germinação. Por quê? Porque ele tem fé de que no momento em que a semente toca a terra, dali para frente é cuidado de Deus. Então tem muita gente que semeia na sua vida espiritual, no seu casamento, na sua relação com os filhos, mas não tem paciência para esperar o tempo da colheita, da germinação. E muitas vezes quer semear apenas se Deus revelar o mistério do crescimento. Eu não entendo, pastor, por que faz isso e acontece isso. Aí você pergunta para mim, eu digo, também não. Mas eu não estou aqui para atender, para entender. Eu estou aqui para obedecer. Porque obedecer é melhor do que sacrificar, sim ou não? Mas você não entende? Não, não entendo. Mas será que tem algum teólogo que possa explicar? Talvez alguém possa te dar alguma explicação razoável, mas para mim não faz diferença. É o que eu sempre digo nessa igreja. Se Jonas ficou 3 dias no ventre de uma baleia, ou se ele ficou 3 dias no ventre de um grilo, para mim não faz diferença nenhuma. Porque não é o tamanho do bicho que me interessa, é o que está escrito na palavra de Deus. Não precisa ter explicação. Ah, deve ser uma baleia jubarte, ou uma cachalote, porque o tamanho do ventre. Não, irmão, se tivesse falado aqui, Jonas ficou 3 dias no ventre de um lambari, eu ia acreditar. Porque não é o tamanho do peixe, querido, é o que está escrito. E o que está escrito para mim é a verdade absoluta, amém? Então eu só tenho que lançar a semente. Como Deus vai fazer isso é problema dele. Você está me entendendo? Diga amém. E talvez Deus esteja querendo que você volte a entregar a Ele a semente, seja do seu casamento, seja do seu relacionamento com seus filhos, seja no problema que você enfrenta lá na sua empresa, seja no problema ministerial que você está enfrentando nesses dias, não importa, meu irmão. Faça só a sua parte, semeie e espere, porque em pouco tempo você vai colher 100 por 1 da semente que você plantou. Vamos ficar de pé. Ah, não, então deixa. Eu consigo tocar. Por causa desse dedinho bobo aqui. Tem uma música que diz assim, ó. Creio um Deus que pode tudo, que deu a luz a
noite tão linda ser. Creio nesta verdade santa. Quem está caído se levanta pela virtude que essa palavra tem. Que é forte como amor, é linda como uma flor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Creio em Daniel na cova dos leões. Não tinha medo nem arranhões, pois com ele estava a palavra de Deus. Nesta verdade santa, quem está caído se levanta pela virtude que esta palavra tem. Que é forte como amor, mais pura do que uma taça de cristal. É doce como mel e nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. É doce como mel, nos fala lá do céu. É a palavra santa do Senhor. Chora Israel, Babilônia não é teu. Oh! Clama ao teu Deus, cante igreja. O inimigo te libertará. Babilônia não é o teu lugar. Oh, clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Senhor, em nome de Jesus, eis aqui os teus semeadores. A terra está boa, teu Espírito já molhou a terra. As muitas águas já encharcaram a terra. É tempo de jogar o pão sobre as águas. É tempo de jogar a semente da vitória.
Como Isaac colheu a 100 por 1 em terra estrangeira, assim o Senhor também quer que o teu povo colha nessa terra. Ajuda-nos, Deus, a identificar as sementes. Não queremos semear cardos, nem abrolhos. Queremos semear aquilo que queremos colher. Oh Deus, em nome de Jesus, liberta semeadores que estão presos, estão amarrados em dívidas. Oh Deus, em nome de Jesus, que não retenhamos as sementes em nossos bolsos espirituais, que não venhamos a comer toda a nossa produção, mas que possamos ser fiéis ao Senhor, honrando ao Senhor com as primícias da nossa fazenda. O Senhor vem em primeiro lugar. É o Senhor que precisa ser honrado primeiro. A prioridade é o Senhor. Ajuda-nos, Deus, através da Tua palavra, que esse confronto da Tua palavra, Deus, possa ser praticado por os Teus filhos e filhas, e que muito em breve os campos estejam fartos, preparados para a grande colheita. Oh Deus, em nome de Jesus, que possamos colher em nossos casamentos, em nossas casas, em nossas famílias, que possamos colher, meu Deus, em nossa vida profissional, em nosso trabalho, em nossos ministérios. Oh Deus, em nome de Jesus, que essa noite seja uma noite de convocação de semeadores. Vejo muitas covas abertas, pequenas covas, e eu vejo grandes sacos de sementes. Oh Deus, distribui as sementes aos semeadores. Essas covas estarão cheias de sementes, e muito em breve o teu povo vai colher. Nossa fidelidade ao Senhor fará com que o Senhor espante o devorador. Os midianitas não vão vir no nosso campo, não. Os midianitas não vão atacar nossos filhos. Os midianitas não vão atacar nosso casamento, não. Chega de viver em covas. Chega de viver entre os espinhos. Chega de pandejar o trigo no lagar. É tempo de plantar e colher. É um tempo grande de colheita para a igreja do Senhor nesses dias. Uma grande colheita está sendo plantada essa noite. As sementes conversam com o nosso futuro. Há um som que sai da sua semente, meu amado, e ela fala com o teu futuro. Ei, futuro, ouça. Ouça a voz das sementes que lançamos. Oh Deus, em nome de Jesus, não permita que os prazeres desse mundo consumam as nossas sementes. Sejamos fiéis ao Senhor, fiéis no povo,
muito estarás, fiel no pouco, sobre o muito estarás. Apenas semeia, apenas semeia. Deus dá o crescimento, irmão. Quando você menos esperar, a flor vai desabrochar e o fruto vai ser visível. Você vai frutificar, você vai frutificar a 100 por 1. Te prepara para colher a 100 por 1. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra sua mão assim. Senhor, com nossas mãos espalmadas, nós estamos te entregando, Pai, tudo aquilo que precisa ser removido de nós. Pensamentos, sonhos, projetos, desejos. Oh, Deus está aqui, as nossas mãos estão espalmadas. Retira de nós o que precisa ser retirado. Mas igualmente com as mãos espalmadas, nós precisamos e desejamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, que a tua graça e o teu favor sejam com a tua igreja. Que o Senhor continue nos abençoando, nos guardando e fazendo as sementes florescer. Assim eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém? Dá uns 5 abraços aí. Que Deus te abençoe nessa semana.